Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, a minha missão aí é passar um pouquinho, né, de alguns dados aí do Instituto, né? Então, nesses um dia e meio aí de, de audiência, foi passado já, né, ontem e hoje, bastante coisa sobre investimentos, sobre a política de investimentos, sobre cenário econômico, né? Esse relatório de governança, ele tende a mostrar aí bastante dados do Instituto, né, de todas as áreas do Instituto, de uma forma um pouco mais resumida, mas vai abranger todas as áreas. Então, é uma ferramenta, um instrumento de transparência que está também no Progestão, né? Então, a gente atende o Progestão tendo esse documento e eu vou passar aí bastante informação, né? Não é uma apresentação longa, né? É uma apresentação mais curta e não tão técnica, mas eu acho que vai ter bastante coisa legal. Se quiserem interromper aí para fazer algum questionamento, tá? Fiquem à vontade. Então eu vou começar aqui, né, com a parte da estrutura organizacional, né, do Instituto. Então, hoje, assim como desde a instituição do Instituto, então a estrutura segue a mesma, né? A gente tem o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos, a diretoria executiva, e abaixo da diretoria executiva a gente tem aí a parte da administração e do financeiro, parte contábil, parte jurídica e o departamento de benefícios. Então, como muitos aqui sabem, né, ou para quem não sabe, né, a maioria aqui que está presente é conselheiro. Então, a gente tem o Conselho de Administração, né, que é composto por 9 membros titulares, Conselho Fiscal por 7 membros titulares, Comitê por 4 membros titulares, e a diretoria executiva, que são os 2 diretores, né? O diretor executivo e o diretor administrativo financeiro. Então, abaixo disso, daí a gente tem a parte técnica ali, né? Eu não coloquei em numeração, mas cada uma dessas bolinhas ali do administrativo, do contábil, do jurídico e do departamento de benefícios é um servidor cuidando de cada área, né? Sendo que o jurídico nosso é terceirizado. A gente não tem nenhum contratado no Instituto, né? Hoje é uma empresa terceirizada que faz para nós essa parte. Então aqui eu coloquei abaixo os requisitos, né, para fazer parte de toda essa composição do Instituto. Então os requisitos que a gente precisa ter por lei, né, tanto por lei do município, a lei nossa do Instituto, quanto a lei da lei federal, né, a lei dos institutos, que é a 9717 de 1998. Então todos os membros do comitê, né, todos os membros aqui dessa parte aqui do comitê, dos conselhos e da diretoria precisam necessariamente ter todas as negativas de antecedentes criminais. Somente aqui a parte dos dirigentes precisa ter experiência profissional de no mínimo 2 anos, né, nas áreas que a portaria do Ministério da Previdência exige, são as áreas de atuária, a área contábil, a área financeira, a área jurídica, né, para compor a parte da diretoria. Formação superior, aqui está colocado todos, porque pela lei, pela portaria 1467, ela não exige que os conselhos tenham formação superior, mas a nossa lei local, a lei 054 de 2016, exige. Então, no nosso caso, todos devem ter formação superior para compor os conselhos, né, e a diretoria. Aqui eu pulei a certificação profissional, porque aqui eu coloquei todos pela nossa lei também, né? A gente, quando fez a lei ali que modificou, que alterou a alíquota de 11% para 14% em 2022, a gente colocou isso na lei também, né? Que todos os membros do comitê devem ser certificados antes de serem nomeados, e os demais conselheiros devem ser certificados conforme a legislação federal. Então, hoje a legislação federal, ela exige que até o final desse ano, 1/3 dos conselhos sejam certificados, né? Então, aqui eu coloquei todos porque é aquela questão, 1/3
Mas quem desses membros vai ser 1/3, né? A gente prefere tentar capacitar todos e fazer com que todos façam a prova para todos estarem certificados, né? Para não ficar aquele, mas já que você tem o certificado, eu não preciso ter. Para ser uma questão de isonomia, né? A gente tenta fazer com que todos sejam certificados. Então, até o final desse ano é exigido 1/3 dos conselhos. Até final do ano que vem, mais da metade deve ter esse certificado. E daí, a partir de então, provavelmente eles vão revisar a lei, vão atualizar para exigir que todos tenham uma certa porcentagem, né? Mas, conforme eu vou mostrar aqui, né, atualmente a gente tem todos os membros dos conselhos certificados, né? Então aqui, conselho deliberativo, né? Esse é um recorte que eu faço lá do portal CadPrev, que é o portal do Ministério da Previdência, onde a gente cadastra, né, todos os conselheiros. Então, é aí que está registrado o CPF de cada um lá, né? Se der algum problema no instituto, eles podem ir lá, vamos ver quais CPFs que estão aí em cada instituto. Então, aqui a gente demonstra, né, os conselheiros do Conselho Deliberativo que cumprem aqui os requisitos de antecedentes criminais e da certificação, né? Todos que estão verdinho aqui estão com a certificação e aqui a devida certificação, o nome dela, né? Então aqui é o Conselho Deliberativo, aqui o Conselho Fiscal. Só lembrando, né? Aqui eu coloquei só aparece os membros titulares, que é o que o Ministério da Previdência e o CadPrev exige, né? Os suplentes não. Porém, no Conselho de Administração, além desses, a gente tem mais um conselheiro suplente, que é certificado. E no Conselho Fiscal também, além dos conselheiros titulares, a gente tem mais um membro também que é certificado. Então, essa é uma conquista aí de todo o Instituto, né, que conseguiu ter essa estatística, né? Eu até tentei contato com o Ministério para perguntar se eles já tinham um estudo mostrando quantos institutos têm todos os membros certificados, né? Essa questão para a gente apresentar, mas eles não me retornaram. Então, como eles estão exigindo agora, provavelmente eles não têm essa estatística ainda, mas é uma estatística interessante para eles publicar, né? A nível nacional, quantos institutos conseguem ter todos os conselheiros certificados. Então, Conselho Fiscal. Aí aqui, os dirigentes, que também são obrigados a ter as certificações, né? No caso aqui são 2 dirigentes, diretor executivo e diretor administrativo. O responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS, né? Nesse caso sou eu, também tem que ter a certificação do comitê, né? E o próprio comitê que tem que ter a certificação específica do comitê. Então, no caso aqui dos dirigentes, quem faz parte da diretoria e faz parte do comitê, tem que ter 2 certificados, né? Tem que ter o certificado do dirigente e o certificado do comitê. Então, essa é uma questão específica de quem é nomeado para esses cargos. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Não? Tranquilo? Então aqui a gente passa para a parte dos segurados, né, que estão vinculados ao RPPS do município de Canoinhas. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem um histórico, né, desde o início do Instituto, em 2016, sendo o fechamento ali de dezembro de 2024, então a gente fechou a base de dados dos servidores com 952 servidores ativos, que aí contemplam os servidores da Prefeitura, do Esportes, da Câmara Municipal, da Fundação Cultural e do próprio Instituto, né? Então, totalizou 952 servidores ativos. Esses são alguns dados que o Kogut ali na parte atuarial vai demonstrar um pouco mais detalhado, né? Essa relação
entre servidores ativos e servidores aposentados, né? Aqui a gente pode ver, aqui a gente já pode ver um pouco, né, que a questão dos servidores ativos está decaindo, né? E dos aposentados e pensionistas está crescendo. Então, esse é um dado importante aí para a gente analisar. Então, a gente está com 209, né, beneficiários no Instituto, totalizando aqui 1.161 servidores vinculados hoje ao Instituto, né? Esse número já foi de 1.270 aqui em 2019. Aqui a gente tem um comparativo que eu recortei do resultado do cálculo atuarial, né, que o Kogut fez para nós. E aqui tem um comparativo dos resultados nos últimos 3 anos, né? Então aqui a quantidade de servidores ativos, né, 1.091 para 1.011 para 952, que é um dado importante. Remuneração média do servidor em 2022 era de 3.896, em 2024 passou a 5.026. Provento médio do aposentado era de 6.900. Seguiu a mesma característica, né, em 2024. Aqui uma outra linha importante, o déficit atuarial, né? Então, aqui nós tínhamos um déficit de 15% em 2022, um déficit atuarial em 2023 de 30,24%, e em 2024 a gente teve um superávit de 0,59%. Então, depois de 3 anos aí, né, o Instituto voltou a ter um resultado superavitário, muito por conta desta lei aqui que foi aprovada no final do ano passado, né, em dezembro, a Lei 090/2024, que atualizou o plano de amortização do Instituto, né. Então, essa parte o atuário pode detalhar melhor também ali, que é uma coisa que a gente vem debatendo bastante, né, que por mais que agora o Instituto esteja superavitário, é uma conta que aumentou bastante para o município, né? Então, como Instituto, como a gente sempre se preocupou, não só com o Instituto, mas também com o município, né? Somos todos um barco só, né? Então, é uma questão que a gente sempre está debatendo, essa questão do aporte. Então, essa parte aqui o atuário vai passar mais detalhadamente, né, algumas questões. Aí na parte de contratos vigentes em 2024, a gente tem, eu coloquei aqui, só lembrando, tá? Esse relatório a gente vai publicar, vai deixar na página do site. Então lá ele está mais detalhado, né? Tem lá todo o texto que a gente faz por trás desses slides que eu estou fazendo, então ele vai ficar público lá. Lá tem todo o detalhamento, a gente pode passar também para quem tiver interesse, né? Aqui eu coloquei só um resumo, então, dos contratos vigentes que a gente tem no ano de 2024, né, que a gente tinha, e os processos licitatórios realizados também no ano passado, ali, total de 16 processos licitatórios, sendo 14 compras diretas e 2 inexigibilidades. Como o Instituto faz processos ali de valores não tão altos, né, quando a gente faz compra direta é porque ele se enquadra ali dentro do limite possível conforme a lei das licitações, né, então por mais que seja uma compra direta, ele tem todo o processo, né, de fazer orçamento, de fazer cotação, de fazer a justificativo, termo de referência. Então, tem todo esse trabalho também, só ele acaba não sendo um processo de licitação, assim como os da prefeitura, né, que envolve valores muito altos. Aqui eu coloquei só o link ali, o exemplo de como você pode consultar, né, no portal da transparência do Instituto todos esses processos. E após lançado no sistema ali, ele fica automaticamente, ele vai lá para o portal da transparência. Aí passando para a parte de benefícios, também temos um histórico aí desde o primeiro ano do Instituto, né? A gente iniciou o Instituto lá, o primeiro benefício concedido no Instituto foi em 2016, que foi uma pensão por morte, né? Aí do nosso amigo José Marcos, que aconteceu lá, bem no início do Instituto, a gente até não sabia como proceder, né? Com esse processo, foi o primeiro, daí demorou um pouquinho para a gente conseguir realizar. Eu lembro que não tinha
orçamento aprovado do Instituto na época. Foi um desafio, né, para quem estava lá. E aí, no final do ano, em dezembro, foi concedida essa pensão por morte, sendo o primeiro benefício. Aí, em 2017, já vieram 39 aposentadorias, né? Então, até então, é o ano que mais teve aposentadorias. Muito provável, porque já tinha muita gente aguardando o início do Instituto, né, para daí poder se aposentar. E aí, em 2024, tivemos, então, 25 aposentadorias e 2 pensão por morte, totalizando 27 benefícios no ano. Aí, então, somando todos esses processos aqui de todos os anos, né, que a gente teve acumulado, a gente vai para a parte do Tribunal de Contas. Então, todo o processo que é feito ali na área de benefícios, né, ali com a Cibele, esse processo passa por um processo que é digitalizado toda a documentação, né, dessa pessoa e enviada para o Tribunal de Contas do Estado. Ele vai fazer uma auditoria, ele pode fazer algum apontamento, né, e para corrigir alguma situação ou tirar alguma dúvida, e aí ele homologa esse processo, né? Então, a partir da homologação do tribunal, aí realmente o processo está, digamos assim, arquivado. A gente sabe que aqui no município de Canoinhas nunca ocorreu, né? Mas teve município que a pessoa deu entrada à aposentadoria, se aposentou, aí depois que o tribunal analisou o processo, depois de 6 meses, 1 ano, viu que faltava tempo para a pessoa contribuir, ainda trabalhar, e a pessoa teve que voltar a trabalhar mais 2 meses, 3 meses ou 6 meses para conseguir ter a sua aposentadoria, né? Então, pensa que é um caso bem ruim, né, de acontecer. Aqui no Instituto nunca aconteceu, né? Então, tem que ter uma boa, um bom processo ali de ações, né, para você não fazer nada de errado, uma boa análise, para não aposentar a pessoa antes dela realmente ter esse direito, né, para não ocasionar esse tipo de coisa. Então, dos 197 processos já enviados, né, 149 foram homologados. Desses, 48 aguardando homologação. Lembrando que isso é até dezembro de 2024, né? Esses dados que a gente colocou. Processos a serem enviados, 11, né? Então, esses 11 está no trâmite ali de que a pessoa se aposentou. E aí, o Instituto tem um prazo de 90 dias para mandar esse processo para o tribunal, né? Então, isso envolve a parte de análise da própria departamento ali de benefícios, quanto parecer do controle interno do município, né? Então, antes de ir para o Tribunal de Contas, a gente aguarda o parecer do controle interno do município para daí ser enviado para o tribunal. Aí, desses processos homologados, depois que eles são homologados pelo tribunal, isso está desde que o Instituto existe. Teve tempos que teve processo que demorou mais de 2 anos, né, para ser homologado. Agora tem processos que são homologados em 3, 6 meses, então depende muito do período ali, né? O tribunal agora, acredito que tem mais funcionários, está trabalhando com inteligência artificial também para adiantar isso, né? Pois é, em 30 dias. Então agora, digamos que está ficando numa normalidade, né, satisfatória, assim, né, de homologação. E o porquê que é importante, né, essa homologação de forma mais rápida? Porque a partir do momento que ele é homologado, a Cibele lá pode entrar com esse processo na compensação previdenciária, lá no sistema do Comprev. Então, aqui podem ver que todos os processos homologados foram cadastrados lá no Comprev, né? Então, como a gente é um instituto novo, a maioria dos processos cadastrados no Comprev, a gente vai acabar recebendo um valor desses servidores que contribuíram muito tempo para o INSS e vieram se aposentar no Instituto, né? Então, desses 149 processos cadastrados, a gente tem lá aprovados 98. O que é esses 98? São a quantidade de servidores
que a gente recebe um valor mensal, né, no Instituto. Então, é uma receita a mais que o Instituto recebe até esse prazo de recebimento é até a pessoa falecer, né? Até a pessoa falecer. Então, a gente recebe hoje cerca de 145 mil, né, de Comprev. Esse é o valor mensal. Então, a gente tem ainda, eu vou mostrar ali mais para frente nas receitas, o valor que a gente recebeu já acumulado também. Então, partindo aqui para as receitas, né, do Instituto em 2024, totalizou aí um valor de 34.875.000, né, dividido aí entre os tipos de receita, né. Então, a gente teve a receita do 14% do servidor, a receita do patronal, né, que a prefeitura paga em cima do servidor, a contribuição do servidor inativo, então o servidor inativo que recebe acima do teto do INSS, né, que hoje está em 8.400, essa diferença é descontado 14% dele e vem de receita para o Instituto, né? Então foi o valor de 691 mil no ano de 2024. O aporte para amortização do déficit atuarial, então no ano de 2024 a prefeitura repassou 5.746.000, né? Então, esse é um valor que, conforme eu disse ali, né, foi aprovado no passado a lei. Então, esse ano, a prefeitura, em 2024, com a lei antiga... Então, ano passado, a prefeitura tinha esse valor para passar, né, 5.746.000, com a atualização do final do ano, né, esse valor no ano de 2025 vai ser um valor próximo a esse, mas em 2026 ele aumenta para 9 milhões e em 2027 para 14 milhões ano. Então, é um valor, impacto bem grande, né, para as contas do município. E é isso que a gente vem debatendo bastante nos últimos tempos aí, né, a questão da reforma, a questão de concurso público, porque isso vai acabar onerando bastante o município, né. Aí temos contribuição previdenciária de servidores cedidos. Esse valor aqui em 2024 é específico de servidores, de professoras que estavam cedidas para o Estado em anos anteriores e não tiveram essa contribuição. Não foi vista essa contribuição na época. Aí o que aconteceu? A gente verificou isso e cobrou do Estado retroativo esses valores. Então, valores, se eu não me engano, aqui de uma servidora só, mas que acumulados, né, retroativos há alguns anos, o Estado repassou esse valor até para a servidora poder se aposentar pelo município daí, né? Porque, digamos assim, o Estado estava devendo para o Instituto. Receita patrimonial é a receita do que foi realizado em investimentos. Então, assim, hoje a gente tem ali, conforme já foi dito, né, anteriormente ali pelo Ronaldo e pelo Marcos, a gente tem valores investidos. Esses valores, eles oscilam todo dia, né? Tem a marcação de preço todo dia, para cima quanto para baixo. Mas aqui, essa receita patrimonial é efetivamente o que a gente realizou. Então, se a gente investiu num fundo e depois resgatou desse fundo, esse é o valor positivo que foi realmente realizado no ano, né? Então, 2.895.000 positivo. A compensação previdenciária, que é, conforme eu mencionei ali, o valor mensal que a gente recebe. Então, a gente recebeu... No ano passado, a gente estava recebendo R$45 mil, em média, mensal, né? Somado 12 meses, né, é cerca de 500 e poucos mil, mais um valor acumulado que a gente recebeu de 2.400.000 ali no final do ano, totalizando quase 3 milhões aí de compensação previdenciária.
Contribuição dos servidores decorridos de depósitos de processos judiciais. Então, esse aqui basicamente é aquele valor descontado do que os servidores efetivos recebem de precatórios, né, todo mês. Então, praticamente todo mês aí algum servidor recebe algum precatório. Na hora que ele recebe o precatório é descontada a previdência, né? E a previdência está dentro desse valor aqui. E a linha de baixo é o patronal, que daí a gente repassa para a prefeitura também todo mês e a prefeitura recolhe em cima desse valor. Então deu o valor de R$1.039.000. Outras receitas é um valor de R$453 aqui. E, se eu não me engano, é um valor que uma instituição financeira teve que pagar para nós, porque a gente comprou título público num dia e era a responsabilidade dessa instituição financeira, digamos assim, liquidar esse título público já no outro dia. E por um erro de processo deles lá, eles não liquidaram, aí gera uma multa automática, né? O Banco Central, ele aplica uma multa. E como veio essa multa na nossa conta, a instituição financeira restituiu para nós esse valor, né? Porque foi um erro deles e não do Instituto. Então é uma receita de restituição de uma instituição financeira. Tranquilo? Por enquanto? Estão com sono? Com sono? Ó, Kogut, vou te dar uma missão aí. Te dar uma missão aí. O Ronaldo avisou para ter um almocinho leve aí, né? Para não dar tanto sono. Então, essa parte de receitas, aí a parte. Aqui a taxa de administração. Então, dentro dessas receitas aqui, a gente tem que distribuir um valor para a taxa de administração. Aqui a gente tem a fórmula do cálculo da taxa, que ele é um pouco complexo, por isso que eu coloquei em tabela, para, né, tentar ficar mais visualmente compreensível, né? O que acontece? A gente pega toda a remuneração de contribuição dos servidores do ano anterior, no caso aqui, como a gente está vendo a taxa de 2024, a gente pega o período de 2023, janeiro a dezembro de 2023, para fazer esse cálculo. A gente soma todas as remunerações dos servidores, né, mês a mês, e totaliza no final do ano, e todos os órgãos da prefeitura, né, Prefeitura, Câmara, Cultura, Esporte e CEPREV, pega esse valor total aqui, joga 2,5%, que é a legislação atual que o Instituto tem aprovado, né, para gastar em taxa. Esse 2,5% aqui dá um valor atual anual de 1.403.000, e esse a gente divide daí em 12 parcelas iguais, que é repassado dentro do valor que o município repassa de contribuição. Então o município repassa todo mês o valor, aí a gente, o Ricardo lá na parte contábil, ele transfere esse valor para a taxa, que é o valor que a gente tem para as despesas de manutenção do Instituto, né? Eu coloquei esse da taxa aqui, e daí aqui eu vou mostrar então as despesas, né? As despesas da parte de recursos de benefícios totalizou então em 2024 R$18.831.992.000, sendo, né, a maior parte aposentadorias, aí um valor de pensão por morte. Esse precatórios e sentenças judiciais são valores que a gente paga de RPV, que é aquele valor que entra nos 8 salários mínimos, né? Então ele vai para o Instituto pagar, que é de processos judiciais vinculados ao Instituto, né? Menor, com valores mais baixos, né? Não é aquele precatório que entra na fila lá da prefeitura, que a prefeitura paga cerca de 1 milhão por mês e daí vai pagando para quem está na fila. Esse é pago direto para o servidor se ele tiver um valor a receber menor que 8 salários mínimos, né? Geralmente a gente acaba não pagando para servidor, porque os valores de servidores são mais altos. Esse valor acaba sendo pago para o advogado do servidor, né? Compensação da regimes de previdência, a gente pagou R$3.487 para o Instituto do Estado, né? Então, teve ali uma época que o Estado estava pedindo para nós a compensação, e daí teve um mês que deu
o que o Instituto tinha para receber era menor do que o Estado estava pedindo, então a gente daí acabou pagando esse valor de 3 mil no ano. Aí a parte de despesa da taxa de administração. Então aqui também está separado, né, em vários itens aqui, que totalizou 1.198.000 de despesas com taxa, né? Então aqui tem a folha de pagamento do Instituto, né, totalizando anualmente, tem as jetons dos conselheiros, as capacitações, né, aqui envolve diárias, viagens, inscrições, a parte de estagiário, a parte dos sistemas e das consultorias, né, tanto a consultoria atuarial que a gente tem, tanto a consultoria de investimentos, tanto a consultoria de previdência, né, que a gente tem, tá tudo aqui. Perícias médicas, e a gente teve também o censo previdenciário, né, que foi um valor considerável, porque exigiu uma operação bem grande aí no Instituto. Eu vou passar ali na frente mais detalhes do censo que a gente fez ano passado. Aqui, então, a evolução patrimonial do ICEPREV, né? Esse é um gráfico que a gente gosta de mostrar, que enquanto ele estiver ascendente é um gráfico bonito, né? Então, totalizou aí o nosso financeiro no final de 2024, o valor de 106.183.000. Aqui na região da Ampla Norte, por mais que sejamos um instituto aí que não tem 10 anos ainda, né? Ele é junto com o Instituto de Porto União, ele é o instituto que mais tem patrimônio líquido, né? A gente conseguiu um valor considerável aí em pouco tempo, digamos assim, né? Aí aqui, passando então para a parte de investimentos, vou passar rapidinho aqui porque a gente já teve aí um dia inteiro basicamente de investimentos, né? É só porque a gente também coloca esse item no relatório, separado aqui por segmentação, como que ficou nossa carteira no fechamento de 2024, né? Lembrando, a gente não tem fundo imobiliário e não tem empréstimo consignado, né? Embora a gente já estudou essa questão do empréstimo consignado, acha que é um caminho viável para o Instituto, porque ele tem uma rentabilidade que bate com segurança, né? Só que a questão maior mesmo é, conforme o Ronaldo falou ali, é a operacional, né? A gente precisa ter uma estrutura para fazer rodar esse empréstimo consignado. Hoje a gente não consegue isso, né? Então aqui a alocação do gestor, né? Isso aqui também o Ronaldo já apresentou. E aí vamos... E aqui vamos então para a parte final já, né? Algumas outras coisas que aconteceu no ano passado. Então, aqui a gente teve a manutenção da certificação do Progestão. A gente teve a certificação. Então, a gente teve a primeira certificação do Progestão em 2021, né? E como a certificação tem validade de 3 anos, em 2024, obrigatoriamente, a gente teria que fazer de novo, senão a gente perdia a certificação. Perdendo a certificação, a gente tem algumas complicações. Por quê? Porque tem algumas coisas que o Instituto só pode fazer se ele for certificado. Então, uma delas é investir em alguns produtos específicos, né, de investimentos. Então, logo, se a gente já está investido nesse produto e a gente perde a certificação, a gente fica desenquadrado, tendo que ou sair do produto ou conseguir a certificação, né? Então, era bem importante a gente ter essa manutenção. No ano passado, a gente fez isso, né, no meio do ano e manteve o certificado de progestão nível 1, né?
aqui eu coloquei que atualmente, em mais ou menos aproximado, tem 13% dos RPPS do país que possuem, né, a certificação do Progestão em algum dos níveis, né, do nível 1 ao nível 4. Então, ainda é um número bem baixo, né, um número seleto de institutos. Lá em 2021, quando a gente fez, eu lembro que era cerca de 4 ou 5% só dos institutos que tinham o Progestão. Esse número então vem crescendo, né? É um trabalho que o Ministério da Previdência está fazendo, né? Para esse número sempre estar aumentando, mas ainda é um número muito baixo se a gente for ver que existem 2.100 institutos no país e são cerca de 250, 260 que possuem aí a certificação. Aí tivemos no ano passado também o censo previdenciário, que é um critério para ser atingido no Progestão nível 1 e nível 2, né? Então a gente obrigatoriamente teria que fazer a cada 5 anos. O último que a gente fez foi em 2018, então ele já estava até vencido, né? E a gente fez agora em 2024. Então esse de 2024 foi um censo bem completo que a gente fez, né? Fizemos na sede do Instituto e também poderia ser feito de forma online. Atingiu 99,89% da massa de segurados. Na verdade, resumindo aqui, a gente não conseguiu fazer o censo de um servidor apenas, que é um servidor que foi identificado como morador de rua, né? Então, até a gente acionou, falou com a assistência social, né, para verificar essa questão desse morador, né? E foi o único que a gente não conseguiu fazer o credenciamento. E aí, com isso, com esse censo, a gente tem uma base de dados mais fidedigna, né? Tanto para análise e estudos de uma reforma, por exemplo, quanto para o próprio cálculo atuarial, né? Que o atuário realiza para nós ali. E aí ele se baseia em dados reais, né? Não precisa fazer estimativas de tempo de contribuição ou de outras questões ali, porque a gente tem uma base atualizada, né? Aí na parte de educação previdenciária, a gente, assim como todo ano, a gente tem capacitações gratuitas, né? Com parcerias ali que disponibilizam plataformas para o pessoal estudar para certificação. Além de canais aí, tanto YouTube ou outras plataformas online que conseguem fornecer capacitações em certos períodos aí para a gente assistir, né, e receber certificado ou apenas ter informação sobre algum conteúdo. As capacitações presenciais que tivemos também, né, através das associações, né, a BIPEM ou a Simpasc, que são órgãos estaduais e federais, órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, né, que faz o ciclo de estudos, ou alguma outra capacitação na página do YouTube. Instituições financeiras, que também fazem eventos, né, como a XP faz um evento lá grande em São Paulo, ou outras instituições fazem em Balneário Camboriú, em Florianópolis, reúnem o pessoal ali num dia para falar sobre cenário econômico, né, e seus produtos de investimento. E as capacitações do município, que a gente faz também todo ano, procura fazer, né? Assim como a gente já fez ali no ano passado, quando teve um novo mandato de conselheiros. E as próprias audiências públicas, né, não deixam de ser uma capacitação aí para o pessoal se atualizar das informações. Outras atividades que a gente teve, então, ano passado, a eleição e posse dos novos conselhos, né? Então, tivemos aí cerca de mais de 450 pessoas, né, que participaram dessa eleição, praticamente metade aí dos servidores, né? Então é um número, se for ver, é um número, uma média bem alta, olhando para outros RPPS, que geralmente tem uma participação ali de 10, 20% dos servidores votando, né? Então esse aí foi uma eleição que teve bastante engajamento, né? Temos aqui até participantes da comissão, né, que nos ajudaram bastante a divulgar e a fazer todo esse trabalho. Homenagem aos aposentados, que o ICEPREV faz desde o primeiro ano, né? Então a gente fez também lá no final do ano para os aposentados
do ano atual, né? É um evento bem legal que traz o reconhecimento para os servidores, né? Eles gostam bastante. E a aprovação da Lei Complementar 090/2024, que eu já falei um pouquinho ali, coloquei aí também, e talvez o nosso atuário também comente alguma coisa aí sobre isso. Então, finalizando, esses são nossos canais de transparência, né? Então, a gente tem o WhatsApp, que tem a lista de transmissão, que a gente envia informações, né? Tanto para os aposentados e pensionistas, quanto para os servidores ativos, né? Agora a gente tende a atualizar isso com essa base de dados, a gente não conseguiu atualizar para cadastrar todo mundo, né? Só lembrando que a lista de transmissão só recebe quem adiciona o Instituto na sua agenda, né? Então, tem que adicionar esse número do Instituto na agenda para receber. Temos o site, nesse momento, hoje eu não olhei, mas o site estava fora do ar, porque a gente está fazendo uma migração, né? Acabou o contrato antigo, a gente passou um ano com esse site, ninguém gostou muito dele, né? Ele estava bem, o acesso dele não era muito amigável. A gente fez um novo contrato e a gente está fazendo essa migração para ter um site aí um pouco mais acessível, né? Que o pessoal consiga ter mais facilidade de informações, então a gente está alterando. A gente tem agora, recentemente, criou o Instagram, né, do Instituto. Temos o canal no YouTube, né, que inclusive todas as apresentações feitas aqui ontem e hoje, aí um agradecimento ao Márcio, ele faz a gravação e depois vai ser colocado no YouTube, né? E temos aí também o nosso e-mail institucional. Beleza? Então é isso. Passou um pouco do meu tempo, né? Eu vou passar então a palavra. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Senão eu já passo aqui para o atuário começar e a gente seguir. Tranquilo? Boa tarde, um prazer estar com vocês para a gente falar sobre os resultados atuariais aqui do ICEPREV. Né? Acho que todos já me conhecem, eu sou o Luiz Cláudio. Sou Luiz Cláudio Koguchi, já sou atuário há muitos anos, não gosto de falar muito desse detalhe aí, porque entrega a idade da gente, né? Todo mundo fica achando que a gente é idoso, e é mesmo, né? Estou aqui no ICEPREV desde a sua criação, em 2016, e fiz todas as avaliações ao longo do tempo, conheço toda a história, todos os caminhos, né, que levaram o ICEPREV a estar na condição atuarial que ele tem agora. Então, aqui tem um pouquinho do meu currículo de atuação. E, na verdade, a avaliação atuarial ela é uma obrigatoriedade legal. Além de ser uma ferramenta indispensável para a gestão do RPPS, é obrigatório fazer a avaliação atuarial todo ano, e a avaliação atuarial nada mais é do que uma estimativa. Então, a avaliação atuarial é diferente da contabilidade, desse tipo de demonstração, né? Porque você pega tudo que já aconteceu no passado, que está consolidado lá no saldo dos investimentos, no plano de custeio, na legislação do município, previdenciária do município, e aí você projeta o que vai acontecer no futuro. Né? Tudo que já aconteceu no passado já repercutiu, né, nos resultados, e você projeta o que vai acontecer no futuro. Então você estima receitas e despesas futuras. Tá? No método que a minha empresa usa, a gente faz a estimativa para todos os servidores vinculados, segurados ativos, aposentados e pensionistas, até o último beneficiário falecer. Tá? Isso leva em torno aí de 80 anos no futuro. Então, você estima tudo que vai ser necessário de recursos para pagar os benefícios para esses beneficiários e todas as receitas que você tem.
Então, essa demonstração aqui é o que eu chamo de balança do equilíbrio financeiro atuarial, que é um conceito constitucional que está lá no artigo 40 da Constituição. Aqui, ó. E o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O equilíbrio financeiro e atuarial se dá quando as receitas futuras são equivalentes às despesas futuras. Então, não confundir isso com receitas e despesas no exercício. Por exemplo, nesse mês, por exemplo, o Gustavo demonstrou ali que eles tiveram cerca de 34 milhões de receita e 20 milhões de despesa. Ok, está tudo certo, né? Óbvio, né? Para uma visão de curto prazo, está tudo certo. Vocês arrecadaram 14 milhões a mais do que vocês gastaram no exercício de 2024. Agora, a avaliação atuarial se dá ao trabalho de verificar se isso vai acontecer no futuro, certo? Se daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, vai continuar tendo mais receitas do que despesas. Quando tem mais receitas do que despesas, a gente conclui que o plano tem um superávit atuarial, e ao contrário, quando tem mais despesas do que receitas, você conclui que o plano tem um déficit atuarial. Ocorrendo déficit atuarial, você tem que fazer medidas, né, para que o plano volte a apresentar equilíbrio financeiro e atuarial. Também é obrigatório, de acordo com a Lei 9.717, a realização de avaliação atuarial a cada balanço, né? Então, foram feitas já cerca de 10 avaliações, né, desde a primeira que instituiu o regime até agora, né? E a realização da avaliação atuarial também é avaliada quando dá emissão do CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Então, todo ano, se concluída a avaliação atuarial, a gente inclui o DRA, que é um demonstrativo lá, como o DIPR, o DEPIN, o DAIR, né? A gente inclui esse demonstrativo lá, e em cima dos resultados e demais anexos do DRA, é verificado se o plano tem equilíbrio financeiro e atuarial e se foi, evidentemente, realizada a avaliação atuarial. Não havendo equilíbrio financeiro e atuarial ou não sendo feita a avaliação atuarial, vai impedir a renovação do CRP com as consequências lá de vedação de realização de transferências voluntárias com a União, acordos, convênios, liberação de recursos de empréstimos e tudo mais. Ok? Na base da avaliação, nós tínhamos, na base lá na folha de dezembro de 2024, 952 servidores ativos e 209 beneficiários. Ou seja, hoje temos 4,56 ativos por beneficiário. E a folha total aqui de beneficiário já equivale a 30,49% da folha de ativos. Para cá, Kogut. Se a gente olhar esses números aqui nos últimos 5 anos, né, você observa que a proporção de ativos e inativos era 14 por 1, 11 por 1, 9, 7, 5 e 4. Então, isso significa que você está aumentando mais rapidamente aqui o número de beneficiários em relação ao número de ativos. Mas o comportamento do número de beneficiários é normal e esperado, porque as pessoas concluem a idade, o tempo necessário para se aposentar e se aposentam. Agora, o número de servidores ativos, se observa que ele vem caindo nesses últimos 5 anos. Nós chegamos a ter 1.186 ativos em dezembro de 2019, agora temos 952. Até percentualmente é bastante, né, a redução, né? E esse é um fator de preocupação para a gestão do RPPS, né, que, apesar das avaliações atuariais não considerarem oficialmente essas novas contratações, né, toda vez que existem constatações, isso favorece a manutenção do equilíbrio financeiro ao longo do tempo e atuarial também. Tá? Você vê que a folha de ativos, embora tenha diminuído aqui o número de servidores, ela foi aumentando gradativamente, né? Já foi, até o próprio Gustavo mostrou isso, né? Que o salário médio subiu e tudo mais. E a folha de benefícios também, ela foi subindo. E esse custo relativo, que era 12% e agora é 30%, é um indicador super importante, por quê? Quanto que o município contribui para o plano? 17, né? É o líquido, né? Mais 14, certo? Então, ele contribui 31%. 14 servidor, 17 da doente.
entra 31% e sai quanto no mês? 30,49%. Então, em pouco tempo, a gente não vai estar mais sobrando recursos para novos investimentos. Ok? Então, essa proporção, né, esse espaço, né, por que vocês conseguiram formar esse patrimônio todo? Porque até agora, talvez em 2025 ainda essa relação seja positiva, mas até agora a despesa com benefícios foi inferior à receita corrente. Então, é isso que vem alertando, que inclusive é um dos motivos que o plano passou a ter déficit atuarial. Aqui, olhando as idades médias, né? Você vê em dezembro de 2019, os ativos tinham uma idade média de 41,8 anos, agora já é 45 anos. Tá? Então, quando você tem contratações, esse número aqui ele não aumenta tão significativamente assim, né? Certo? Isso é bem importante. E aqui o diferimento médio é, esses 1.186 pessoas estavam, em média, há 16 anos da aposentadoria. Agora estão há 12, os 952. Então, o plano, ele envelheceu, né? Ele amadureceu muito rapidamente, né? E a remuneração subiu muito aqui, principalmente aqui nos últimos anos, né? 2.500 era o salário médio aqui, 2.800, 3.300, 3.800, 4.500 e daí um número que eu não consigo ver aqui, 5.000 e pouco, né? Tá, mas é um aumento significativo. Então, isso teve aquela ação judicial da educação, o reajuste pela inflação e outros avanços, né, que vocês tiveram ao longo do tempo. Nada contra, né, os avanços, né, mas isso tem um efeito atuarial, né? E aqui a gente começa a analisar a distribuição dos nossos 952 ativos. Nós temos 28% são do sexo masculino e 28,6% e 71,6% do sexo feminino. Então, é uma proporção bem significativa, né, de mulheres em relação a homens em atividade no município. Gente, isso aqui é muito comum. Tá? Praticamente 100% dos municípios é assim. Eu já fui no município que 81% são mulheres e 18% são homens. É um massacre, né? Não é uma estatística, né? Uma diferença muito grande assim de proporção, né? Mas isso tem uma série de motivos, né? Tem a questão que as mulheres são mais preparadas para fazer os concursos, a admissão, isso é indiscutível, né? Não estou sendo feminista nem nada disso, isso é estatística. Né? Se preparam melhor, se dedicam mais, certo? É isso mesmo. Isso. Vocês só não tomaram o poder no ICPREV, né, Gustavo? Que você continua mandando lá, né? Com essa proporção, você já tinha que ter eleito uma presidenta. Aqui. Daí são 26,1% são professores e 73,9% são de outras categorias. Também é uma proporção importante. E ainda temos 131 servidores que ingressaram no serviço público antes de 2004, que são as pessoas que, ao se aposentar, vão ganhar integralidade e paridade. Ainda temos um estoque bom aqui de gente para se aposentar. Não é tão grande, já tem municípios que esse número é até maior, né, aqui, mas é um custo que o plano vai ter que assumir quando essas pessoas se aposentarem. Dos 952, nós temos 94 servidores iminentes. O que significa isso, Kogut, de servidores iminentes? Significa que são pessoas que ou já têm direito adquirido a um benefício, ou vão adquirir esse direito em 2025. Isso de acordo com os dados. E esse número, gente, já foi influenciado aqui pelo censo, né? O que o censo mudou para mim aqui? Ele muda esse tempo aqui, ó, tá vendo? Como ele aumentou aqui. Isso aqui é efeito do censo, que vocês cadastraram os empregos anteriores. Então apareceu aqui. Ano passado a média de tempo anterior era 5,4, agora é 6,6. Então isso é significativo também. Tá? Então temos 94 pessoas que poderiam se aposentar, mas a aposentadoria é, como diz a lei, voluntária, né? Então é um ato voluntário, você tem que manifestar teu interesse em se aposentar. E o atuário, como é conservador, ele considera que todo mundo vai se aposentar. Eu não tenho como entrar na cabeça de cada um e saber quando cada um vai tomar a decisão de se aposentar. E as pessoas, os servidores ativos, acabam adiando o pedido de aposentadoria por razões diversas, mas normalmente porque está esperando algum avanço, tem alguma licença para usufruir, tem alguma situação
funcional que ele está aguardando para poder pedir a aposentadoria. Ou então ele não quer se aposentar mesmo. Tem pessoas que têm essa visão de continuar trabalhando e tudo mais. Tá? Cada um sabe da sua própria vida. Mas, se todos eles se aposentassem, a gente ia ter um aumento de 450 mil por mês na folha de inativos. A maioria dessas pessoas aqui é daqueles 198, lá que tem direito à integralidade e paridade, então teria um impacto considerável aqui no equilíbrio financeiro do plano. Aí, olhando aqui pela estatística, né, nós temos 239 nos próximos 5 anos, não significa que todos vão se aposentar, tem gente aqui que vai adiar o benefício, 182 entre 5 e 10 anos, 344 de 11 a 20 anos e 187 com mais de 20 anos para se aposentar. Então, nós temos aí praticamente, Gustavo, metade dos servidores para se aposentar nos próximos 10 anos. Então, esta é uma característica aqui do ICEPREV. Então, quando o ICEPREV foi criado, lá em 2015 para 2016, tinha lá um grupo de pessoas que estavam aguardando a criação do instituto para poder se aposentar. Natural, né? Normal. As pessoas, se fossem requerer os seus benefícios no INSS, teriam um nível de benefício e de reposição depois de aposentado, e no regime próprio teria uma situação diferente. Tá? Tanto que teve aqueles 39 que se aposentaram já no primeiro ano da existência do regime próprio. Né? Então, isso é uma condição que estava nos estudos iniciais já. A gente sabia que isso ia acontecer, não foi uma surpresa, digamos assim. Né? Mas a gente tem uma população já com uma idade média alta, com bastante tempo de coisa, que está próxima de se aposentar. E aqui aquela estatística que o Gustavo também mostrou, né, que são os aposentados e pensionistas, né, e também teve aqui nesse período aqui entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022, um aumento significativo da média. Mas nos últimos 2 anos você vê que ele ficou praticamente igual, mas são populações bem diferentes. Aqui eram 181, aqui é 209. Então depende muito do que tipo de remuneração de aposentadoria que foi concedido. Né? Aqui nós temos as hipóteses e métodos atuariais. Como eu disse, a gente tem uma estimativa, né? E para fazer essa estimativa tem toda uma ciência matemática que a gente observa, e são essas hipóteses que a gente utiliza. Então, o que muda realmente a cada ano é a tábua de mortalidade geral, que ano passado era IBGE 2022, agora é IBGE 2023. A mudança de 22 para 23 ela é negativa para o resultado atuarial, porque na tábua anterior tinha o efeito da pandemia, o aumento de mortalidade que teve no Brasil, né? Então, da 21 para 22 teve uma queda de expectativa de vida e agora voltou a subir, né? Porque a pandemia acabou e a estatística voltou ao normal, né? Então, aqui tem um fator negativo e aqui na taxa de juros tem um fator positivo. Ano passado nós trabalhamos com 5,01 e agora com 5,21. Então, esse aumento da taxa de juros, em relação que é um fator favorável para o resultado atuarial em relação à tábua, ele é bem, o peso dessa mudança é maior do que esse aqui. Então, é um dos fatores que colaboraram para a gente ter o resultado que a gente vai apresentar em seguida. Provavelmente não saiu ainda, né? Inclusive está atrasado, né? Que ano passado saiu em julho a tabela dos juros, né? Provavelmente a taxa de juros para o exercício seguinte vai ser maior ainda. Vai ser em torno de 5,6, 5,7, porque a Selic subiu tanto, né? Os títulos públicos subiram tanto que a taxa de juros vai ter que subir também. Subindo a taxa, melhora o resultado atuarial. É um bom motivo. Por que melhora? Porque quando você estima as aplicações financeiras no futuro, você diz assim, eu vou ganhar 5,01 por ano. Não vou mais, eu vou ganhar 5,21. Parece pouco, né, quando você olha de um ano para o outro, mas pense isso em 80 anos. O efeito econômico que o aumento da taxa gera na avaliação atuarial. Okay? Esta curva aqui, que é uma curva de despesas com benefícios, né, cada coluna colorida aqui representa um ano, então em azul quem já é aposentado e pensionista, benefícios concedidos, e em verde aqui, os que ainda vão se aposentar. Então, basicamente aqueles 94 aqui, né, que vai aumentar a despesa. Aí vai aumentando a despesa de novos benefícios em verde aqui, e os atuais benefícios vai diminuindo aqui com o falecimento natural e encerramento dos benefícios. Mas, o que chama atenção nessa curva é que
em praticamente aí 20 anos, 10, 20, 25 anos, vocês vão ter uma despesa maior do que o dobro que vocês têm hoje, mesmo considerando que vários benefícios aqui já vão ter encerrados aqui, né? Tá? Então, a despesa com pagamento de benefícios vai continuar cobrindo. Todo mundo está se vendo aqui, né? Eu vou estar aqui, ó, né? Eu vou estar nessa linha aqui, tal. Quanto cada um vai se aposentar e isso vai aumentando a despesa. Okay? Aqui a gente já tem todas as despesas, inclusive com benefícios de invalidez, pensão por morte, todos os que a gente chama de benefícios de risco, né? Que tem os programados, que são os benefícios voluntários, e os benefícios de risco, que são aqueles de invalidez e pensão. Okay? Então temos dois valores aqui, representados em verde e em azul. Então lá na balança do equilíbrio financeiro e atuarial tem o lado da despesa, que é isso aqui, que vale... Eita. Vou embora. 244 milhões, a parte em verde, ou seja, nós precisaríamos ter 244 milhões em caixa para pagar os benefícios que já foram concedidos, e mais 426 milhões para os benefícios a conceder, total 671. Então esse 671 é o valor de toda essa curva aí que vai acabar lá em 2090, lá mais ou menos aqui, finalzinho aqui. Tá? Então não é uma coisa que vai ser paga no curto prazo, é um prazo bem longo aí, cerca de 70 anos ou 80 anos. Como que nós vamos pagar esses 671 milhões? Com os 102 que tem em caixa, com o custeio normal, 19,5 dos quais 2,5 é para a taxa de administração e 17. A alíquota de 14% dos servidores e a alíquota dos inativos e pensionistas, que é incidente sobre a parte do benefício que excede até 7.786. Tá? Então esse é o, digamos assim, é o lado da receita, né, que vai para cá. E aí, com o balanço atuarial, nós temos os 671 do custo, menos as receitas futuras, menos o saldo dos investimentos, chegamos a um déficit atuarial de 254 milhões. Então, isso aqui é o desequilíbrio de custeio normal. Considerando as contribuições normais e o que tem em caixa, falta 254 milhões. Só que o saldo da Lei 90, em 31 de dezembro de 24, vale 257 milhões. Então, isso resultou num superávit atuarial de 2.867. Então, olhando para esse quadro aqui, a gente conclui assim, não precisa fazer nada. Esse ano não precisa mudar a legislação nem nada. Desde que o município mantenha as obrigações, em especial aqui da Lei 90/2024, está tudo certo. Mas tem um desafio, né? O Gustavo falou que são valores significativos que vão ser repassados para o município, pelo município para o RPPS. Mas, lá nas primeiras avaliações atuariais que nós fizemos, o ICEPREV, sabendo, estimando que teria esses benefícios, a idade média alta, aquelas pessoas que estavam ali perto de se aposentar, a contribuição de 17%, ela também incidia, de 17 doentes, também incidia sobre atuais e futuros inativos. Então, esses dois valores aqui eram preenchidos. Se vocês recuperarem lá a apresentação do Kogut, que é sempre igual, mas na verdade não é, porque os números vão mudando, né? Mas o conceito é sempre o mesmo, porque a ciência atuarial não muda, né? É sempre a mesma. Se vocês observarem lá, tinha essa contribuição aqui. E houve um estranhamento, né? Mais ou menos uns 4 anos atrás, né, Gustavo? A gente tinha equilíbrio financeiro e atuarial no início, porque havia essa contribuição doente incidente sobre os inativos. Então, seria 17%. Opa! Está vivo o negócio aqui. Desse valor aqui. 17 sobre inativos e 17 sobre ativos. Então, esta contribuição era suficiente para o plano nascer equilibrado. Mas a prefeitura questionou por que tinha que contribuir sobre os inativos e tal. E aí a gente negociou com eles, com autorização aqui da diretoria, fazer um plano de equacionamento. Remove aquela contribuição sobre inativos e aí confessa um déficit atuarial que na época era equivalente ao valor daquela contribuição. E isso foi feito e foi aí que nasceu o primeiro plano de equacionamento. Foi quando o município sugeriu que a gente retirasse aquilo. Cara, mas por que isso é vantagem para o município? Por quê?
a contribuição patronal sobre a folha de inativos incide no índice de pessoal. E o aporte da Lei 90, por exemplo, não incide. Então, do ponto de vista financeiro não faz muita diferença, mas do ponto de vista fiscal faz diferença. Então, era vantagem para o município modificar isso. Assim foi feito. E depois, com os aumentos que a gente teve, combinado com as baixas rentabilidades na época da pandemia, né? Então eu vou colocar em 3 fatores, né? Em primeiro lugar, os reajustes principalmente os reajustes dos aposentados. Imagine, o servidor se aposentou com um salário de 3, daqui a pouco ele está ganhando um benefício de 5. Né? Esse aumento que ele tem direito pelas leis lá, ele tem um custo, né? O meu papel é só dizer quanto custa, não se é justo o aumento ou não. Mas tem um custo, que acaba se resultando num déficit atuarial. Aí teve a questão teve as mudanças de hipóteses e métodos, teve a mudança da tábua durante muito tempo, teve a redução da taxa de juros. A taxa de juros lá no começo era 6%, ela chegou a ser 4,7%, né, também onerando o plano. E, além disso, teve essas mudanças, esses problemas de investimentos com a pandemia. Teve a rentabilidade lá em 2020, 2021, 2022, que foi muito abaixo da meta. Combinando esses 3 fatores é que explica o fato de a gente ter chegado a um déficit atuarial de 254 milhões. Okay? E aqui é uma comparação dos resultados dos últimos anos, né? Principalmente você vê que diz assim, mas o salário aumentou, então as contribuições também aumentam. Está vendo aqui como elas aumentam? Ó? Isso aqui é impulsionado pelos salários. Está vendo? Ano passado era 310 milhões, agora 314. Mas vocês têm que pensar assim. Ano passado a gente tinha praticamente 1.000 servidores e faltava, digamos, 17 anos para se aposentar. Então era 17 anos de contribuição dos 1.000. Agora é 16 anos. Ano que vem vai ser 15, depois vai ser 14. Então, os direitos de contribuição, eles vão reduzindo porque as pessoas estão cada vez mais próximas de se aposentar. Tanto a contribuição do servidor ativo quanto do patronal. Né? E ele assim mesmo subiu porque o salário subiu. Né? Então, o aumento do salário compensou isso. Aí teve aquela mutação aqui, né? Que a gente vinha com déficit aqui, né? Nesses 3 anos aqui era déficit e esse ano acabou dando superávit. Aqui era superávit também, ó. Que aqui é vermelho e coisa, mas não está aparecendo direitinho, tá? Mas, observando aqui o que aconteceu, teve alterações da base de dados, redução de servidores, reversão do déficit em decorrência da implantação do plano de equacionamento, na Lei 90, atualização da tábua, atualização da taxa de juros, e concluímos que nesse exercício não será obrigatório rever o plano de equacionamento. Okay? Então, fazendo um resumo, né, do que é o plano previdenciário hoje, nós temos apenas 4,56 ativo por inativo em relação à população ativa. A média dos ativos já é 45,6 anos. Tem uma alta proporção do sexo feminino, um significativo número de servidores. Ainda temos muitos ativos com direito à integralidade e paridade. O plano de custeio de 31% está praticamente igual ao custo corrente de 30,49%, e a capitalização de 102 é menor do que os benefícios concedidos. Então, se você dissesse, mas quanto teria que ser o patrimônio no mínimo hoje? Teria que ser este valor aqui, que é o 244, menos a contribuição dos inativos, né? E a compensação dos inativos. E é essa contribuição aqui e essa aqui. Então, nós teríamos que ter aí uns 210 milhões, mais ou menos. Esse seria o patrimônio, digamos assim, mínimo que o plano deveria ter. Tá? E é possível avaliar alternativas para equacionar ou reduzir o déficit atuarial, como adotar a reforma da Previdência, aumentar a alíquota patronal, adotar uma alíquota patronal diferenciada sobre a educação, a dação de bens, direitos e outros ativos, no caso o imposto de renda, e novas contratações são sempre favoráveis ao resultado atuarial. Então, olhando aqui, esse é o resultado oficial. E se a gente adotasse a reforma, né, integralmente, o déficit de 254 cairia para 157. Mas que mágica! Meu Deus, né? Diferença. Por quê? Todos os 900 servidores, ou uma boa parte deles, iam ter benefícios menores. Então, essa parte em verde aqui ia diminuir bastante.
As pessoas demoram mais para se aposentar e quando se aposenta o benefício inicial é menor. Então acaba tendo esse reflexo, né? Nesse custo aqui não tem diferença, mas nesse custo aqui tem uma diferença significativa. Tá? Então, aí daria para fazer um outro equacionamento, que eu coloquei até aqui. Hoje o município paga 5.800, ano que vem 9 milhões, depois 14. Se fizer a reforma, seria 5.800, 5.900, 6.300, 8 e tal. Seria bem diferente, né? Mas fazer a reforma é uma decisão técnica, administrativa e política, né? Cada ente tem que avaliar isso antes de sair fazendo. Né? Aqui é o imposto de renda. Fizemos o estudo, né, de quanto que o imposto de renda, quanto que é a estimativa de imposto de renda aqui dos próximos 35 anos, que dá em torno de 73 milhões. Só que essa medida subiu ao telhado, né, digamos assim, né, porque com a reforma da lei do imposto de renda, isso aqui deve mudar bastante. Então não seria o momento de estar fazendo essa lei, né? E nós também fizemos uma análise, assim, nós pegamos nos últimos, no período entre 2019 e 2023, o município contratou 177 novos servidores. Por que esses novos servidores aqui são relevantes no que a gente está argumentando aqui a respeito da contratação de servidores? São servidores que entraram após a emenda 41, então você aposentar pela média sem direito à paridade. São servidores que estão sujeitos às regras da Previdência Complementar, então o máximo de benefício que eles vão receber é o teto do INSS. Não vai ter aqueles benefícios de 20 mil, de 14 mil, de 12 mil, nem nada. Então eles são um custeio mais barato para o plano. Então eu separei esse grupo de 177, estimei que eles geraram aproximadamente 12 milhões de contribuição entre a data de admissão, que seria a contribuição dele, de 14 mais 17 doente. Nenhum deles se aposentou, nem gerou benefício. Então, se você fizer só a conta com eles, o custo é 32 milhões, o superávit é 14. Então, imagine se a gente continuasse a contratar pessoas e tal, a gente teria um resultado bem significativo nas nossas projeções. Então, gente, é isso. A boa notícia é que não temos mais déficit atuarial e a má notícia é que a prefeitura tem um compromisso de 9 milhões com esse prévio no ano que vem. Né? Tá? Então, a gente tem que avaliar essas duas situações. Ok? Foi isso que eu preparei. Se alguém tiver alguma dúvida. Os cargos efetivos da prefeitura. Duas perguntas, assim. Se esse projeto de lei não tinha que ter um impacto atuarial nas contas de transferência, e a segunda pergunta, se caso isso não se reverta, o que os conselhos, o que a gente faz agora? Qual que é o caminho? Porque daí, ativos ali não vão crescer mais. Agora, qual que eu tomar, caso não se reverta isso? Na verdade, assim, na avaliação atuarial, não está estimada contratações, certo? A avaliação atuarial ela é conservadora nesse aspecto, né? Mas as contratações, na medida em que elas vão acontecendo, elas podem favorecer o resultado atuarial. Se elas não acontecerem, né, digamos assim, a tendência do plano de equacionamento é ele se manter, né? Será que sempre aqueles 250 milhões lá para ser pago. Então, o benefício de ter novos participantes no ICEPREV seria você ter um mecanismo de redução do déficit atuarial ao longo do tempo. Né? A gente não vai ter esse mecanismo se o município não fizer mais contratações. Mas como é uma medida que é legal, né? Foi permitido, foi reconhecida a legalidade disso, eu não acho que tem alguma coisa que vocês possam fazer, né? Certo? O que vocês vão fazer? Né? Vão ficar tristes, né, na verdade. Né? Porque não tem muito o que fazer. Né? É muito ruim para o serviço público. Então, eu convivo com o serviço público há 30 anos, eu trabalho nessa área aí. Né? Eu acho que é um enorme retrocesso no serviço público permitir, né, que você tenha duas pessoas lado a lado numa repartição, um seletista e um estatutário,
exercendo a mesma função e, eventualmente, até com salários diferentes, benefícios diferentes e tudo mais. Um com direito a um benefício do regime próprio, outro sem direito e tal. É muito complicado isso, sabe? Mas é uma prerrogativa do município, o que a gente vai fazer. Não. Não, inclusive eu emiti um parecer na época, né? Foi solicitado, eu emiti um parecer. Mais alguém? Tem que falar agora ou esperar o ano que vem? Então, gente, eu agradeço a oportunidade, né? É sempre um prazer vir aqui, né? Para a gente fazer esse encontro anual aqui. E a gente fica à disposição. Qualquer pessoa que depois tenha alguma dúvida, ou alguém que vá assistir o vídeo mais tarde, né? Pode encaminhar a dúvida para o ICEPREV, lá nos canais, né? Do ICEPREV, e o ICEPREV encaminha para mim e a gente responde o mais rápido possível. Ok? Muito obrigado. Pessoal, então, nós vamos então fazer já o encerramento, né? Aproveitar e agradecer a presença de todos. E então adiantamos aí o COF como já o encerramento da audiência. Obrigado aí a todos.